Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho numa nova série chamada Na Câmara com o Vereador sobre o funcionamento aqui da casa. Como é que as coisas acontecem, o dia a dia de um vereador, porque um dos objetivos quando fui eleito, quando fui candidato, foi passar cada vez mais como funciona o nosso sistema político, dar mais transparência e produzir novas lideranças políticas. Então eu quero que você venha com a gente para entender um pouquinho como é que funciona a casa nesse primeiro vídeo da série. Hoje a gente optou por falar um pouquinho da história da Câmara. Em 1549, todo mundo sabe que Tomé de Souza chegou aqui em Salvador para fundar uma cidade, a capital da colônia. Salvador foi escolhida porque é um porto abrigado e tem uma falha geológica que dava uma característica de uma grande muralha. A cidade veio, vocês sabem, né? Veio toda planejadinha lá de Portugal. Ele já sabia exatamente como fazer e o que era necessário ser construído. E aí logo ele começou primeiro, claro, fez a casa do governador, onde ele ia morar, né? Porque ele não ia ficar dormindo embaixo da mangueira, que nem tinha mangueira aqui antigamente, porque mangueira, inclusive, é uma árvore exótica. Depois da casa dele, claro, tinha que ter uma igreja para a galera rezar, então a primeira igreja matriz, a igreja matriz, o Colégio dos Jesuítas e, no dia 13 de junho, a Casa de Câmara e Cadeia de Salvador era inaugurada. É isso mesmo, a nossa Casa Legislativa é a mais antiga entre as capitais e ela começou, como era a tradição na época, sendo uma casa de Câmara, de atos legislativos e também de cadeia, porque ela juntava tudo, era legislativo, judiciário e também executivo, tudo no lugar só. Então, aqui no térreo e na área subterrânea funcionava a cadeia e nas partes de cima as outras repartições ou poderes. Disse que aqui já funcionou um açougue público, né? É isso mesmo, porque naquela época a Câmara Municipal também era responsável pelo zelo do abastecimento público e também até controlava os preços das mercadorias. E aqui tinha esse açougue que você já deve ter ouvido falar no Rio das Tripas. Infelizmente hoje a gente já não vê mais o Rio das Tripas porque ele está passando embaixo aqui das Sete Portas, né, da Barroquinha. Por que ele se chama Rio das Tripas? Porque as tripas dos animais que eram limpos ou abatidos no açougue eram diretamente jogados nesse rio. O tempo passou e tudo foi mudando, né? Nada é estático. E a história segue seu rumo. O judiciário foi para um canto, a cadeia pública foi lá para o Forte do Barbalho, o açougue deve ter arrumado um lugar mais adequado, né, para funcionar. Em 1763, a capital da colônia foi para o Rio de Janeiro e eu vim para Salvador. E não foi nessa época, viu? Vocês sabem que eu não tenho essa idade toda. Com a independência do Brasil, a chegada do Império, a Câmara de Salvador começou a se consolidar então como um espaço para o encaminhamento das questões locais. Com a proclamação da República em 1889, o poder local passa a ter duas instâncias diferentes. Uma sendo o Conselho Deliberativo, que passa a ter então essa função legisladora, de fiscalização, e a Intendência, que é a figura do Executivo, quem é responsável pela administração da cidade. Isso dura até 1929 apenas, porque a nomenclatura Câmara volta a ser a nomenclatura dada a essa função legislativa e a Intendência passa a se chamar Prefeitura, com o prefeito, então, como a gente conhece hoje, sendo responsável pela administração da cidade. E a Câmara, claro, formada por vereadores. Atualmente, a Câmara de Salvador tem 43 vereadores, eleitos a partir do sistema eleitoral brasileiro, de forma livre, enfim, temos boa parte dos segmentos representados aqui na Câmara hoje. Então, voltando para a história da fundação da Câmara, é importante lembrar que ela não era como é hoje. Ela era uma choupana, praticamente, de taipa com palha. Depois de alguns anos, 2 anos depois mais ou menos, ela foi feita de barro com pedra, com um telhado de telha. E já veio junto ali o açougue e a cadeia para complementar. No século XVII, deram uma reforma, deram um grau bem aqui na Câmara, no edifício, que deu a ela uma característica de imponência que ela que ela merecia, né, afinal de contas, uma da primeira Câmara das capitais do Brasil. Mas no século
XVIII, mexeram completamente na arquitetura, mudaram essa fachada e que já em 1970 uma reforma, uma restauração devolveu a originalidade dessa construção, que é uma das mais antigas e preservadas do país. Então a gente tem aqui um prédio muito importante para a história de todo o Brasil. É isso, gente. Aqui na Câmara existem alguns espaços que todo mundo pode conhecer. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso e também sobre o funcionamento do mandato, das comissões, enfim, tudo que de alguma forma envolve o trabalho do vereador. Vem com a gente, que esse é só o primeiro episódio, para a gente conhecer melhor e exercer melhor a nossa cidadania.